A aula 2 ela vai falar sobre os índices econômico-financeiros e a análise do POM. Para os índices econômico-financeiros, uma coisa que chama bastante atenção é o seguinte, que eles vão ter nas mãos esse anexo 4, já com todas as rúbricas preenchidas, entendeu? Esse anexo 4, e aí o enunciado, calcular os índices e discutir os seus significados e evoluções. Então o que acontece? Índice de liquidez, corrente seca imediata e geral, todos os números já estão aqui transcritos, ok? Se os alunos precisarem de alguma ajuda, ou seria interessante até o professor sugerir conferir um desses índices, uma dessas rúbricas aqui, por ano 2009, 2008 e 2007. Só que efetivamente a parte interessante é que eles calculem. Claro que é importante que avisar que eles precisam levar a calculadora para a aula, certo? Feito esses índices de liquidez, e a gente passa para o índice de rentabilidade, onde nós vamos passar pelo ROA, pelo ROI, pelo ROE, pela margem operacional e a margem líquida, com toda a sua formulação, e os índices de endividamento. O que acontece? Com isso, o que nós achamos por bem é o seguinte: ao invés de só ficarmos nesses índices, eu acho que é interessante para a evolução, para a questão de aula, e com questionamento: o que efetivamente na parte econômica está acontecendo com essa empresa? Certo? Então, de posse de todas as informações que eles tiveram na aula 1 e todas as análises feitas na aula 1, na aula 2 ele começa a ver a evolução dos índices de liquidez, que em 2007 todos os índices de liquidez estavam em alta em relação a 2008, e em 2009 ele começa a voltar um pouco o índice de liquidez, mas nunca recuperando o ano de 2007. É interessante falar o que é a liquidez seca e a liquidez geral aqui, enfim, cada um dos índices, o que eles estão representando, por que a liquidez geral ela tem uma queda maior, e esse tipo de questionamento e análise bastante interessante para o aluno buscar o conhecimento. A mesma coisa acontece para os indicadores de rentabilidade. Um ano de crise, dá uma olhada no que acontece no ano de crise, todos os anos de 2007, mas mesmo assim acontece alguma coisa nessa empresa em 2008 para que em 2009 o resultado ele mais do que dobre em relação ao ano anterior. Então isso são os indicadores de rentabilidade. A evolução da estrutura de capital, e aí acontece alguma coisa, a gente vê claramente a alavancagem da própria empresa. Essa alavancagem pode ter sido por uma compra, uma aquisição, ou por uma chamada de capital. Nós vamos ver que na verdade foi uma aquisição de uma empresa, ok? Da DataSul, se não me engano. Então isso vai falar o quê? Vai falar dos gráficos dos nossos índices. Uma forma de nós passarmos a enxergar isso melhor, o que é? É a análise do POM, ok? Na análise do POM, a comparação, eu acho que é interessante destacar que a análise do POM ela serve muito mais para não analisar o ROE, mas sim fazer o quê? Uma comparação de cada um dos desdobramentos do ROE, do índice que ela pretende medir, em relação aos seus índices operacionais. Então, para isso, o que acontece? E aí vem o link com o professor tutor. Professor tutor, na planilha fornecida, o aluno ele vai só preencher aqueles campos em amarelo da aula 1, lembra? Né? O balanço patrimonial e o DRE simplificados, aqueles campos em amarelo, porque todo o resto, a planilha inteira, ela já vai ser preenchida. Por quê? Porque o objetivo não é que eles façam um demonstrativo, não é que eles façam um balanço, que eles fechem ou consolidem qualquer uma das contas, mas o objetivo é que eles façam análise dessa demonstração e no final do DA é o quê? É a recomendação mesmo da empresa para os stakeholders envolvidos, ok? Eu já detalho isso melhor lá no final dessa apresentação. Então o que acontece? Aqui no anexo 5.1, que ele já tem impresso, como se fosse uma apostilinha mesmo do curso, eles passam o quê?
passam por toda a questão, primeiro, né, do ROE aqui, comparando duas empresas, comparando a empresa Companhia de Distribuição, Companhia Brasileira de Distribuição, que já está toda preenchida, ok? Que isso aqui vem do próprio DA e isso aqui já demos preenchido para eles. E para o exercício da sala de aula, eles também enxergaram a rúbrica aonde está a receita, e aí a TOTUS ela conseguir fazer o quê? Fazer com que cada um dessas rúbricas, receita, CMV, resultado, despesa operacional, eles vão preenchendo aonde? Nesses lados, nesses quadrados amarelos, retângulos amarelos, ok? E vão fazendo os cálculos até chegar ao ROE, para que eles possam comparar uma empresa com a outra. Tudo bem? Dados que vêm da demonstração do resultado e outro do balanço patrimonial. Tudo bem? Então isso, percorrer essa árvore é bastante interessante, bastante enriquecedor, tanto para o aluno, quanto para todos os envolvidos, quanto para o professor palestrante e professor tutor, enfim, professor conteudista. Com isso a gente faz o quê? Fecha a aula 2. Então, passamos o quê? Preparando as demonstrações financeiras padronizadas, chegamos aqui, falamos dos índices financeiros e nós vamos agora para a aula 3. A aula 3 é o seguinte, ela está dividida em duas sessões. Primeiro, o relatório de administração e relatório, na verdade, o parecer de auditores independentes. O relatório de administração, eles já receberam o quê? O relatório da própria TOTUS, ok? Então eles receberam esse relatório de administração lá na aula 1 da TOTUS SA. E aí o que acontece? É dado uma lista de exercício 6.1 aqui. Essa lista está nos slides, falando, olha, localize, são acho que 11 ou 13 itens que eu coloquei lá para que a gente possa o quê? Destacar nesse relatório aqui aonde está o objeto da empresa, aonde está a mensagem da administração, ou seja, com todas as informações da aula 1 e da aula 2, ele vai ter muito mais clareza para poder localizar aonde estão os resultados e o que eles estão falando em cada um desses pontos, ok? Cada um dos pontos desse relatório de administração. Tem 8 páginas isso aqui. Para que seja mais dinâmico, eu acredito que pode ser dividido, acho que 3 itens por grupo, aí o professor palestrante pode ver em sala de aula, para que eles possam somente grifar que parte do relatório corresponde ao quê, ok? Então, cada uma das páginas, para que eles possam ter contato na leitura do quê? De um relatório de administração. Aí sim consiste mais a análise desse, além do contato com os números, agora o contato com o relatório da administração. E a mesma coisa acontecendo para relatórios dos auditores, o parecer dos auditores independentes, que tem essa cara aqui, eles também já receberam esse relatório, que tem 2 folhinhas, que vai ser pedido para eles localizar aonde que estão cada um dos itens requeridos no exercício 7.1, ok? Esse exercício 7.1 está também no material da aula 3, que faz parte do anexo, tudo bem? Só por uma questão de logística, até o fechamento desse material, eu não sei se todos os anexos estão já na leitura fundamental da aula 1 ou se está em cada uma das aulas, mas de qualquer forma os senhores receberão todas essas instruções e informações. É só observar o material lá que está muito claro, toda essa numeração foi respeitada.